Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje, se vocês estão por dentro da minha programação recente aqui no canal Disnéfilos, recentemente, semana passada, chegou aos cinemas o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é dirigido por ninguém mais que ninguém menos que Sam Raimi. No clima desse lançamento do filme do Sam Raimi nos cinemas, eu resolvi pegar uma produção dirigida pelo Sam Raimi para Disney, que foi o filme Oz Mágico e Poderoso, e fiz crítica desse filme também. E no clima desse filme Oz Mágico e Poderoso, eu resolvi resgatar um clássico dos anos 80 da Disney e trazer crítica desse filme aqui também, que é relacionado com o filme Oz Mágico e Poderoso, como vocês já puderam notar se vocês estão assistindo esse vídeo. Essa é a razão de eu estar fazendo crítica dessa produção aqui hoje. Aí vem a pergunta: Rafa, você vai fazer crítica de O Mágico de Oz de 1939? Não. Vou fazer crítica somente dos filmes da Disney, porque o canal, apesar de ter fugido um pouco dos eixos, ainda é um canal Disnéfilos, ainda é um canal que fala só sobre Disney, pelo menos na medida do possível. Então, eu vou mencionar um pouco de Mágico de Oz hoje, mas o assunto ainda é Disney, ainda são os filmes produzidos pela Disney, beleza? Tirando isso de frente, se você por acaso é novo aqui no canal Disnéfilos, eu te peço encarecidamente, se inscreva aqui, tá bom? E principalmente, para todo mundo que está me assistindo, deixa o like, que isso é de suma importância aqui para o canal continuar crescendo. E agora sim a gente vai para o que interessa. Roda a vinheta. Nossa, eu mandei um suma importância, eu tô demais. Ai, palavreado bonito, né? Nem parece que é o mesmo cara que no vídeo passado tava falando porra, caralho, um monte de palavrão. Return to Oz, O Mundo Fantástico de Oz. Filme de 1985, dirigido por Walter Murch. Se eu te dissesse que existem dois filmes que se passam nesse universo de Oz, um deles é um musical que se tornou um dos maiores musicais da história do cinema, um dos maiores filmes infantis da história do cinema, com músicas icônicas, com momentos icônicos, com personagens icônicos, com músicas que estão na boca do povo até os dias de hoje. Não é à toa que muita novela ainda toca Over the rainbow. Tanto que tem até aquele gordinho que fez a versão dele, e aí foi inspiração pra Lava da Pixar. Eu tô indo embora, volta. E o outro filme foi um fracasso de bilheteria, um fracasso de crítica, um fracasso de público. É um filme sombrio, um filme assustador até, principalmente pro público mais infantil. Que esses dois filmes, um é da MGM e um é da Disney. Você acreditaria que se eu te dissesse que o filme que é musical, que é colorido, que é bom, que é marcante, é o da MGM, e o que é sombrio, o que é um fracasso, o que é amedrontador, é o da Disney? Provavelmente você não acreditaria, mas é verdade. O Mágico de Oz de 1939, esse grande clássico da história do cinema, é um filme da MGM. E a Disney, nos anos 80, que tinha os direitos de adaptação dos livros de Oz, para não perder esses direitos, foi lá e resolveu fazer um filme também, que é basicamente uma sequência espiritual de O Mágico de Oz. Foi assim que saiu o Retorno para Oz, né, aqui no Brasil, O Mundo Fantástico de Oz, Return to Oz, nos cinemas em 1985, com uma proposta muito mais sombria, muito mais dark, com uma pegada mais amedrontadora, né? E a gente pode fazer diversas reflexões sobre o jeito que esse filme é, sobre o período onde esse filme foi lançado, até porque a Disney, nesse determinado período da sua história, estava passando por maus bocados. Para quem conhece a história da Disney com mais profundidade, alguns anos antes o Walt Disney tinha falecido, a Disney estava meio que perdendo o rumo das suas histórias, o seu estúdio de animação já não estava mais acertando tão bem como acertava no passado, e isso se refletiu também nas produções em live action. Só a título de exemplo, em 1985, o ano de lançamento de O Mundo Fantástico de Oz, tivemos nos cinemas o lançamento de O Caldeirão Mágico, outro gigantesco fracasso de bilheteria da Disney, a animação considerada mais sombria da Disney também, mais ou menos nessa mesma pegada, ou seja, esses dois filmes são basicamente dois exemplos de como estava a Disney nesse período, tentando se reencontrar, e realmente só foi acertar de novo os rumos para um caminho de crescimento e grandes produções históricas no final dos anos 80, começo dos anos 90, com a volta do auge da Disney como animação e com a renascença da Disney, que se chama, né? Como eu mencionei, O Mundo Fantástico de Oz é quase que uma sequência espiritual de O Mágico de Oz de 1939. Não são sequências oficiais, mas ainda assim a história meio que tem uma continuidade, né? O filme ele é baseado em
2 livros de Frank Baum, né? Um deles é o Marvelous Land of Oz e o outro é o Ozma of Oz, né? Mas o filme também pega alguns elementos que são de O Mágico de Oz, que foram criados exclusivamente para o filme O Mágico de Oz, né? Então existe essa mistura de alguns elementos de alguns livros com elementos que eram do filme, e isso faz desse filme aqui uma sequência espiritual do filme O Mágico de Oz. Inclusive dá pra gente chamar de trilogia, né? Seria esse Oz Mágico e Poderoso, o filme dos anos 2010 aqui, dirigido pelo Sam Raimi, a prequel. Aí temos O Mágico de Oz de 1939 e a sequência, que é esse filme que estamos falando aqui hoje, né? Como vocês já devem ter notado, o filme foi um fracasso. O orçamento do filme gira nas casas dos 23, 25 milhões de dólares, que pra época é muito dinheiro, e a arrecadação não passou dos 11 milhões de dólares, nem metade do orçamento, o que é realmente um gigantesco fracasso. E muitos críticos na época, e o público também, não gostou do filme, primeiro porque se esperava da Disney uma postura igual àquela que você tem no próprio Mágico de Oz, né? Mas o filme caminhou por um lado mais obscuro, um lado mais sombrio, mais tenebroso, que depois até veio conquistar o público com outros filmes nessa pegada nos anos 80 ainda e também durante os anos 90, e até hoje ainda existem produções em animação ou produções em live action focadas no público infantil com uma pegada mais tenebrosa, mais horrorosa, né? Mas ainda assim, à primeira vista, por ter o selo da Disney, o Mundo Fantástico de Oz acabou não agradando. Mas conforme o tempo foi passando, as pessoas começaram a compreender que o fato do filme ser sombrio, o fato do filme ser assustador e muito diferente daquilo que se esperava de um filme da Disney, não necessariamente significa que o filme seja ruim. E realmente não é. São pegadas diferentes e Return to Oz se sai muito bem nessa pegada mais sombria. Inclusive, na minha humilde opinião, o maior acerto do filme mora nisso, no seu estilo visual diferentão, um pouco mais focado naquilo que tinha de base nos livros, né? Um pouco mais amedrontador, com essa pegada mais assustadora, com elementos do terror. Nós temos aqui, por exemplo, uma personagem que simplesmente não tem cabeça e ela aprisiona várias cabeças de outras mulheres para ficar trocando de cabeça, como você troca de adornos, né? A própria cabeça de Alce lá é um pouco assustadora. Você tem uma cabeça de abóbora de Halloween ambulante, né? O próprio vilão no final do filme, que é aquele bichão de pedra, né? Feito em stop motion, e excepcionalmente bem feito em stop motion, inclusive, né? É um ser bem assustador, ou seja, tudo nesse filme tem uma pegada muito bem criativa, muito bonita visualmente e um pouco macabra, né? Inclusive, né, a maioria dos cenários, principalmente quando são mais amplos, mais abertos assim, você tem normalmente ruínas, um cenário bem mais cinza, sabe? Você não tem aquela coisa colorida, vibrante, com bastante saturação que você tinha no filme de 1930, 1940. Você tem uma coisa com muito mais cinza, com muito menos cor, com uma pegada muito mais deprimente, muito mais pessimista, e isso é muito interessante. Na minha opinião, mora aí o maior acerto do filme, né? Eu gosto também da maneira com que o filme é desenvolvido. A gente tem uma história bem linear, uma personagem que tem o seu desenvolvimento e o seu arco muito bem estabelecido durante o desenvolvimento, e personagens coadjuvantes muito bem posicionados para servir de combustível para essa trama que se movimenta em volta dessa Dorothy desse filme, né? Então você tem uma mensagem para ser transmitida, você tem uma moral na história para ser passada para o pessoal, você tem uma lição para ser aprendida, né? Você tem todo esse arco, e aí esses personagens de apoio são bem posicionados ali para fazer essa trama movimentar. Você tem um ou outro que servem mais ali realmente como apoio, como combustível, você tem um ou outro ali, como é o caso daquele robô TikTok, que servem mais como alívios cômicos, mais como personagens para serem carismáticos, né? E todos eles ajudam a essa trama movimentar ou a servir de antagonistas ali justamente para terem obstáculos a serem vencidos. Então eu gosto da maneira com que a história é construída. Eu acho que o único problema de O Mundo Fantástico de Oz reside na sua duração. O filme tem quase 2 horas de duração e eu acho que é um pouco demais. Acho não, tenho certeza que é demais, sabe? Pelo menos uns 20 minutos ali dariam para serem enxugados. Você sabe exatamente aonde estão as barrigas do filme. Aqueles momentos que você sente que estão cansativos ali no começo do 3º ato são aqueles momentos que poderiam ser um pouquinho enxugados, sabe? Então isso atrapalha um pouco na diversão, né? O filme é divertido, né? Nesse ar negativo da palavra diversão, sabe? Essa coisa tenebrosa, assustadora é interessante de ser assistida, mas não por tanto tempo. Chega um período que esse filme pode até cansar, e isso com certeza, infelizmente, pode atrapalhar um pouco as pessoas gostarem de O Mundo Fantástico de Oz.
Sobre essa proposta um pouco mais sombria, um pouco mais obscura de O Mundo Fantástico de Oz, eu coloco um pouco a culpa nesse filme aqui e em O Caldeirão Mágico para a Disney não ter seguido muito mais por esse caminho nos anos que vieram depois. A Disney tem alguns acenos, vamos chamar assim, a esse lado um pouco mais sombrio, né? Eu posso até usar o Oz Mágico e Poderoso como exemplo, porque o Sam Raimi lá brinca ligeiramente com uma coisa um pouco mais sombria, mas ainda assim não chega nem aos pés do que foi feito aqui nesse filme, por exemplo, né? E eu acredito que o fracasso de O Fantástico Mundo de Oz, Mundo Fantástico de Oz e de O Caldeirão Mágico meio que fez a Disney nunca mais tentar apostar, né, nesse tipo de produção depois desses dois fracassos, né? Tanto que nós tivemos a Renascença, depois da Renascença a gente teve ali um período de praticamente 10 anos da Disney tentando novamente se redescobrir, principalmente nas animações, mas ainda assim esse período de novos testes da Disney foi sempre mais voltados para o lado da comédia, nunca tentando se aventurar de novo nesse ar mais sombrio. E depois que a Disney novamente se descobriu ali no final dos anos 2000, começo dos anos 2010, a Disney teve novamente um ar mais de fantasia, esse ar mais de musicais, mais otimista, e eu acho que esse é um erro da Disney. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos bem antigos do canal e eu gostaria de falar sobre isso de novo, sabe? Na minha humilde visão, esse é um período interessante que a Disney poderia tentar ousar de novo por esse caminho, sabe? Eu acho que hoje o mundo tá um pouco mais aberto e uma produção como O Mundo Fantástico de Oz sendo lançada nos cinemas nos dias de hoje seria muito melhor aceita do que foi com certeza naquela época, sabe? Esse ar de novidade é uma coisa que tá faltando pra Disney. Você vê nos live actions, você vê nas animações. A Disney tá seguindo aquela fórmula de sucesso, né? E por mais que financeiramente não pareça interessante pra Disney ela novamente caminhar por esses caminhos que O Mundo Fantástico de Oz e O Caldeirão Mágico caminharam, artisticamente, né, pra nós como público, é muito interessante a gente ter produções como essa, sabe? Eu acho que é a cara da Disney, a Disney tem poder para fazer filmes de fantasia com grandes orçamentos e com essa pegada um pouco mais sombria. Então, seria muito interessante, pelo menos na minha visão, um filme como esse, injustiçado na época, reconhecido hoje, tendo uma produção nova com uma proposta um pouco parecida, sabe? Eu gostaria de ver um pouco mais a Disney caminhando por esses caminhos e não só pelo esse ar mais family friendly, mais amigável, mais legalzinho que as produções da Disney seguem nos dias de hoje. Com certeza O Mundo Fantástico de Oz é um filme injustiçado, porque as pessoas se lembram de Oz Mágico e Poderoso, por mais que seja porque o filme é recente, né? Mas ainda assim elas sabem que esse filme existe e O Mágico de Oz é um filme clássico da história dos cinemas. E eu acho que esse filme aqui não deve nada pra nenhum dos dois. Eu gosto muito de O Mágico de Oz, eu gosto muito de Oz Mágico e Poderoso, inclusive tem crítica no canal, e esse aqui também é um dos filmes que eu me divirto. Eu acho que os três ali formam uma unidade interessante, um muito alegre, o outro muito dark e o outro como se fosse uma mescla dos dois. É um filme que poderia ser mais reconhecido, mais lembrado, né? As pessoas que se interessam mais pelo cinema e as poucas pessoas que se interessam mais pela história da Disney conhecem O Mundo Fantástico de Oz. Agora o público em geral não conhece esse filme. Então, meio que se tornou um papel meu aqui indicar esse filme para novas pessoas. Se você por acaso não conhece O Mundo Fantástico de Oz e se interessa por essa história, por esse universo, eu recomendo que assista. Eu tenho certeza que aceitando a proposta sombria do filme, você vai com certeza se divertir e gostar pra caramba, porque pode ter sim alguns contratempos, mas é um filme muito bem realizado tecnicamente, com uma história envolvente, com uma protagonista envolvente que vale demais a pena ser assistido. Por isso que para O Mundo Fantástico de Oz eu dou uma nota 7. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Concorda comigo? Discorda? Já assistiu ao filme? Não assistiu? Conhecia o filme? Nunca ouviu falar? Comenta aqui embaixo, tá bom? Vocês sabem que eu adoro ler os comentários de vocês e tô sempre respondendo os mais relevantes. Se gostou do vídeo e gosta do conteúdo que eu faço aqui no canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, que também é muito importante para o canal continuar crescendo, e eu te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais. Por lá tem mais conteúdo, você fica por dentro das novidades do canal e do meu dia a dia, beleza? É isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima aí. Se eu fosse você, continuava vendo o vídeo, porque tem muito erro. Esse vídeo eu errei o vídeo inteiro. Tem 8 horas de vídeo gravado e vai ter 10 minutos de vídeo. Então fica vendo aí, que vai vir agora. Vai ter um pi e você continua vendo. Quer ver, ó? Agora, 2, 3 e... Se gostou do vídeo, gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, se inscreva. Puta que pariu! Eu não aguento mais! Return to Oz. O maravilhoso... Eu sempre tô errando o nome desse filme. Filme de 1985, dirigido por Howard... É um dos maiores...
Se eu te dissesse que existem 2 filmes que se passam nesse universo de... Tá difícil. E o outro filme é um filme sombrio, que foi um fracasso de bilheteria, um fracasso... um pouco mais amedrontador. Sobre esse filme ter essa proposta...